Bom dia, boa tarde, boa noite, os alunos dos sétimos anos do Aquiles de Almeida. Então vamos começar agora a nossa primeira aula online, né? Do ano de 2021. Eu acredito que seja importante a gente ter esse primeiro contato desse ano, né? Já que o ano passado a gente ficou sem aulas presenciais desde março. E fizemos algumas atividades pelo Google Classroom, eu gravei alguns vídeos. Então esse ano a gente vai retomar esse trabalho, sabendo que a Prefeitura já estuda uma volta presencial, possivelmente para o mês de março. Ainda nós não temos uma data fixa, uma data pronta, porém acreditamos que em março nós já vamos voltar com algum contato presencial com vocês. Claro, respeitando as normas sanitárias, né? Respeitando o distanciamento também. Vai ser feito um cálculo para ver quantos alunos podem frequentar por semana, por dia, enfim. Tudo isso vai ser divulgado para vocês. Porém, começamos hoje com uma atividade de revisão dos conteúdos que a gente fez o ano passado. Os alunos novos, os alunos que vieram esse ano para o Aquiles, tiveram aulas em outras escolas e possivelmente também tiveram esses conteúdos, né? Então, para não deixar só atividade, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente dar uma repassada aqui, uma relembrada no Google Forms, né? No link, na atividade, como é feito, enfim. Então aqui, primeiramente, vocês vão ter na atividade de vocês um link. Deixa eu me tirar aqui, um link. Revisão de conteúdos, vocês vão clicar no link, leiam o texto que eu deixei para vocês. E aqui vem primeiramente uma mensagem e o endereço de e-mail. Pessoal, não errem o endereço de e-mail. Se vocês errarem o endereço de e-mail, vocês não vão receber uma cópia do que vocês fizeram. E depois que eu fizer a correção, eu não tenho como enviar a correção para vocês, com os comentários que eu gosto de fazer em cada questão. Coloquem o nome de vocês na atividade e cliquem no sétimo ano de vocês, tá? Então vamos lá. Eu fiz uma revisão e eu peguei um exercício basicamente de cada atividade, de cada tema que a gente tratou. Então o primeiro, a gente fala de litosfera, atmosfera e hidrosfera, para vocês diferenciarem essas palavrinhas. Lembra, a atmosfera tem muito a ver com ar, né? Hidrosfera, água, enfim. Vocês têm esse conteúdo ainda aqui na plataforma, tem esse conteúdo no livro. A segunda questão, antes da pandemia estudamos e treinamos muito como retirar cadeias alimentares das teias alimentares. Lembra? Isso a gente fez antes da pandemia, a gente fez ainda quando estavam as aulas presenciais. E aqui vocês vão utilizar essa técnica de tirar as cadeias alimentares das teias. Lembra que uma teia pode ter várias cadeias. A setinha significa o quê? Serve de alimento para. Então aqui eu tenho uma alga, né? A alga é a produtora, ela faz fotossíntese, então ela serve de alimento para o caramujo, que serve de alimento para o peixe, que serve de alimento para a garça. Pronto, fiz uma cadeia. Todos esses exercícios nós já fizemos, são exercícios de revisão para vocês relembrarem, tá? Então vocês vão, nesse exercício, vocês vão pegar a garça e vão dizer se a garça ela está em qual nível trófico. Então depende das cadeias. Por exemplo, alga, caramujo. A alga serve de alimento para o caramujo, serve de alimento para o peixe, serve de alimento para a garça. Ela está no quarto nível trófico. Então aqui, alga é produtora, caramujo consumidor primário, consumidor secundário peixe e a garça consumidora terciária. Níveis tróficos é sempre um a mais. Então, alga primeiro nível trófico, caramujo segundo nível trófico, peixe, terceiro nível trófico e garça, quarto nível trófico. Então eu sei aqui, por exemplo, que a garça está no quarto nível trófico em uma cadeia, mas a gente pode testar outras cadeias. Por exemplo, alga, girino e garça é uma outra cadeia. Em alga, serve de alimento para o girino, serve de alimento para a garça é consumidora secundária, então ela está no terceiro nível trófico. Então vocês vão analisar e vão ver em quais níveis tróficos a garça pode aparecer dentro dessa teia alimentar. Beleza? Nessa terceira questão, vocês vão também fazer uma ligação entre manto, crosta, núcleo interno e núcleo externo
com as características. Basta vocês olharem ou no livro didático ou olharem no resumo que vocês vão ter essa explicação. Nós já fizemos esse exercício também. Então, por exemplo, crosta. A crosta, ela é mais ou menos onde nós estamos. Depois tem o manto, aí depois vem o núcleo externo, depois vem o núcleo interno, né? Um é sólido, o outro é líquido, dos núcleos. Então, tudo isso tem tanto no livro didático quanto nos resumos que eu passei para vocês. Outro exercício que também nós vimos um pouco antes de sair da pandemia. Substância pura, mistura homogênea, mistura heterogênea. Nós falamos bastante sobre isso, né? Então, por exemplo, o que é uma mistura? Quando eu tenho duas substâncias juntas, eu tenho uma mistura. Quando aparenta uma coisa só, por exemplo, um cafezinho, né? O cafezinho é a água junto com o pó de café, então eu tenho duas substâncias, então eu tenho uma mistura. Só que quando eu olho o cafezinho, eu consigo diferenciar o que é o pó e o que é a água? Não. Então é uma mistura homogênea, de igual. Eu só vejo uma fase, lembram disso? Então o cafezinho aqui é uma mistura homogênea, tá? Então o que é uma mistura heterogênea? Água e óleo. Se eu colocar água e óleo, eu misturei os dois, mas eu vejo o que é água e o que é óleo. Então já não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. E quando eu tenho apenas uma substância, como a água pura, eu tenho uma substância pura. Então os outros três aqui vocês façam, por favor. Tá? Então, relembrando também essa questão dos materiais, tá? Entre mistura e substância pura. O próximo é sobre rochas, diferença entre rochas metamórficas, magmáticas e sedimentares. Lembrando, rocha magmática, aquela que vem do magma. Assim que resfriou o magma, eu tenho a rocha magmática. Rocha metamórfica, ela passou por uma grande transformação, por conta de uma pressão, enfim. E a rocha sedimentar é aquela que passou por várias mudanças, passou por intemperismos. Lembra dessa palavra, gente? Intemperismos. Então, pegou chuva, pegou sol, são rochas que sofreram diversas modificações por esses fatores, né? Então, a rocha sedimentar também tem acúmulo de resíduos, enfim, depois vão preencher aqui para mim. Detalhe, vejam que eu estou falando algumas coisas, né? Por quê? Porque esse exercício é para vocês relembrarem, para voltar com aquele conteúdo do ano passado que não pode se perder, para depois a gente começar com conteúdo novo. Pois, exercício de seres vivos, né? Também passei para vocês um texto sobre isso, teve um vídeo gravado sobre isso também. Então ali nós temos acelulares, que não são formados por células. Quais desses daqui não são formados por células? Lembra que a gente falou que o vírus não é considerado ser vivo porque não é formado por célula? Quem desses daqui são unicelulares? Quais são pluricelulares? Pluricelulares formados por várias células, unicelulares formados por uma célula só. Eucariontes e procariontes. Procariontes são as bactérias e algas azuis. É aquela célula que eu mostrei para vocês que não tem núcleo, que o DNA não fica no núcleo, o DNA não está abrigado dentro do núcleo, ele fica fora, ele fica numa região da célula que não tem grandes proteções. Então a gente sabe que unicelular, ou seja, formado por uma célula procarionte, são as bactérias. E o restante aqui vocês deem uma olhada e respondam, por favor. Sétima questão, ainda falando de célula, né? Então temos a membrana plasmática. Lembrem, peguem os exercícios, peguem também o texto que eu passei para vocês, que tem a membrana plasmática que envolve a célula. O núcleo, acabei de falar do núcleo. O núcleo só tem células eucariontes. Dentro do núcleo, o que eu tenho, que eu acabei de falar, dá uma olhadinha. E o citoplasma é toda essa parte interna da célula, né? Então, também aqui vocês conseguem responder. Nessa questão, a gente entra nas organelas citoplasmáticas. Também temos, tanto no livro, quanto no resumo que eu dei para vocês, que ainda está aí disponível, nós temos um texto em que eu separo todas as organelas e as suas funções. Por exemplo, produz proteína. Produz proteína
São os ribossomos. Produzir lipídios aí, né? Produzir lipídios é o retículo endoplasmático liso. Enfim, então vocês pesquisem de novo, vocês precisam lembrar dessas coisas, né? Muitos não vão nem precisar pesquisar, já vão saber de cara, por exemplo, que quem produz energia é a mitocôndria, né? Mas quem aí não lembrar, pegue esse material, faça sua pesquisa. E a última questão tem a ver com uma das últimas coisas... a penúltima questão tem a ver com uma das últimas coisas que a gente trabalhou, que foi a parte do sistema nervoso. Nós fizemos um exercício igualzinho, né? Em que tem o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e medula espinhal. Ainda está disponível no Google Classroom o texto para quem não lembra, tá? Então, por exemplo, medula espinhal. Lembra que a medula, ela liga o sistema nervoso central, a medula fica dentro da coluna vertebral e ela se conecta com o sistema nervoso periférico, que vai até as mãos, até os pés, que são os nervos, né? Então, a medula, quem é que é? Caracterizada por um cordão cilíndrico, cuja função é estabelecer comunicação entre os órgãos do corpo e do sistema nervoso. Então, esse último aqui é a medula espinhal. Então, aí vocês vão pesquisando e vão completando, né? Sempre uma resposta por linha. E, por fim, nome da doença causada pela diminuição ou falta das células denominadas cones nos seres humanos, né? Então, vocês deem uma olhada lá, o que os cones fazem, também temos um texto, e respondam aqui para mim. Ah, professor, eu errei algumas coisas. Não tem problema, vocês precisam relembrar. Depois que eu corrigir as questões, eu devolvo para vocês e vocês vão ver certinho alguns comentários. Essa 10ª tem comentário, né? E vocês vão ver certinho o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Beleza? Então, essa primeira atividade é uma atividade de revisão do conteúdo que eu passei o ano passado para vocês. Beleza? Então, façam as atividades. Não esqueçam de colocar o e-mail de vocês certinho, sem errar nada, nem um ponto, nem nada, para que depois que eu corrigir as questões, eu retornar para vocês as observações e as respostas certas, quando vocês acertaram, erraram. Tudo bem? E isso fica registrado aqui para mim. Pessoal, então é isso. Um vídeo rapidinho para vocês. E até mais. Eu espero que rapidamente a gente possa voltar com as aulas presenciais, né? Claro, respeitando um distanciamento. A gente não vai poder colocar muitos alunos dentro da sala. Todos utilizando máscara, álcool gel. Ou seja, respeitando as normas sanitárias, né? Para que a gente possa voltar com segurança. Então, um abração, um beijão e até mais.